Você sabe que a sua mente é aquilo que há de mais poderoso em você. Mas você sabe o que é a mente? Desde tradições antigas, de milênios, quando nem existia ainda a escrita, já se falava que a mente é a maior força do ser humano. Antigos pensadores do Oriente falavam que a mente humana pode ser o melhor dos amigos ou o pior dos inimigos de uma pessoa. E isso faz todo sentido, porque a sua vida não é definida na relação entre você e as outras pessoas, nem na interação entre você e os acontecimentos. Mas a sua vida é definida na interação entre você e a sua própria mente. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Vamos pegar, por exemplo, a tua situação financeira. Você considera que a sua situação financeira é definida no que você faz com o seu dinheiro, ou ela é definida em como você pensa sobre o dinheiro? Veja que diante de um contexto externo que a vida te apresenta, não é esse contexto, nem as suas ações que vão determinar o desfecho dessa situação, mas sim o que você pensa lá no fundo sobre cada área da sua vida. Outro exemplo, a sua vida afetiva. Num relacionamento, as pessoas que vão te atrair, te interessar, são o resultado do que lá no fundo você pensa sobre relacionamento. Siddhartha Gautama uma vez disse assim no seu principal discurso: em tudo é a mente o elemento primordial. Tudo do mental provém, tudo pelo mental se faz. Se você concorda com essa afirmação, e eu também concordo, a pergunta agora mais importante é: então, o que é a mente? Bem, a resposta depende de qual área do conhecimento você vai consultar. A visão da ciência mais materialista vai dizer que a mente é o resultado do funcionamento do cérebro. Para entender isso, vamos fazer uma analogia com o computador. O cérebro é a parte física que a gente chama de hardware. É visível e você pode tocar nela. Já a mente, para a visão materialista, é como se fosse o sistema operacional e os aplicativos, que a gente chama de software. Você não consegue ver nem tocar, mas apenas você consegue ver o resultado do seu funcionamento. Porém, olha que interessante. Diferente da visão da ciência, a tradição antiga diz que a mente é material, mas de uma matéria que a gente não consegue ver e que a mente está localizada como um corpo em volta e preenchendo a gente como a sua matéria mental. Na língua antiga deles, kosha, em grego seria soma, para nós, corpo. Então, assim como o corpo físico nos permite lidar com a dimensão física, o corpo mental nos permite lidar com as ideias e os pensamentos. Corpo é toda organização de algo ou de pessoas que nos permite lidar com alguma dimensão da vida. Pensa no corpo de bombeiros, por exemplo, que nos permite lidar com o fogo, com os perigos. O corpo jurídico de uma empresa, que permite lidar com a dimensão da justiça, do direito. A gente pode dizer que a nossa roupa é um corpo que nos permite lidar com os ambientes sociais. Entendido o que é um corpo? Então, para a tradição, a mente é um corpo mesmo que nos preenche, envolve, porém feito de uma matéria que nós, a espécie humana, não consegue perceber. Tá? Um último exemplo. Pensa na luz ultravioleta que envolve o Sol. Pensa como se fosse o corpo do Sol. A luz violeta existe, envolve o Sol, mas a gente não consegue enxergar. Mas vários animais conseguem enxergar. O ser humano é que não. E olha que a luz ultravioleta nos afeta bastante
e até o ano de 1800 a gente nem sabia que ela existia. Então, seria a mente o resultado do funcionamento do cérebro ou um corpo de matéria mental? Quem tem razão? A ciência moderna ou a tradição antiga? Bom, eu não sei, mas para facilitar a sua vida eu vou te dar uma terceira opção, que é a que a gente usa aqui no nosso método Doma. A vantagem dessa nossa visão é que você consegue entender tanto a linguagem científica quanto a linguagem da tradição. Ou seja, você vai conseguir ler os livros de neurociência, de mindfulness, e também vai conseguir entender os textos de meditação da atenção plena. Você vai conseguir conversar tanto com um neurocientista quanto com um monge. A nossa sugestão para você é: procure ver a mente como um órgão, como se fosse um órgão qualquer, porém um órgão não visível. Assim você fica no meio termo entre ciência e tradição. Todo órgão tem uma função que se caracteriza no processamento de algo que ele recebeu do organismo. Então, os pulmões, eles recebem o ar e processam esse ar, que é o que nós chamamos de respiração. O intestino recebe os alimentos e depois processa esses alimentos, que é o que nós chamamos de digestão. E assim todos eles. Vejam que todos os órgãos recebem algo e depois processam esse algo. A mente também recebe alguma coisa e depois processa. Ela recebe informação através dos sentidos e processa essas informações através dos pensamentos. Não confunda a mente com o cérebro, porque o cérebro trabalha com sinapses, células, reações químicas, etc. Isso é o que acontece no nível biológico, fisiológico. Se você abrir um cérebro, você não vai ver as cores, nem as imagens, nem os sentimentos, nem pensamentos, nem emoções. Na ciência, quem estuda o cérebro são os profissionais da área neuro. E quem estuda a mente são os profissionais da área psi. São áreas muito próximas, sim. Muitas vezes a gente trabalha juntos, mas são áreas diferentes. Continuando. Veja a mente como se fosse um órgão que recebe as informações dos sentidos e processa as informações através dos pensamentos. Seria a digestão da informação. O meu conselho é esse: veja assim que dá certo dentro do seu processo de doma da mente. Para você que decidiu conhecer a sua mente, para ter uma vida mais feliz e mais produtiva, é importante você conhecer esses 3 pontos de vista. Bom, o próximo passo é entender como a mente funciona e depois como a nossa mente surgiu, como ela funcionava nos primeiros Homo sapiens, como ela funciona hoje, como ela interfere em cada área da sua vida, como a nossa mente vai funcionar num futuro próximo, quais são as novas habilidades que já estão surgindo aí dentro da sua mente e como você pode, desde já, desenvolver essas novas capacidades. Entre vários outros assuntos que a gente vai abordar aqui nesse canal. Então, lembre-se de se inscrever. Eu fico por aqui. Comenta para eu saber o que você achou. Um abraço e a gente se vê.